A grande frota dos Chapéus de Palha promete se envolver num incidente de proporções históricas que mudará a história de One Piece para sempre. Hoje, essa gigantesca tripulação conta com mais de 5.600 membros, mas faz muito sentido que algum dia ela possua mais de 8.000 membros. E por que isso? Porque o poder de luta do maldito Kakaroto é de mais de 8.000? Não, porque as mentiras do Sop se tornam realidade. E ele, como um grande oficial dos Chapéus de Palha, ainda precisa transformar a fábula de ter 8.000 seguidores em realidade. A grande frota, como grande fã de seu deus salvador atirador, é com certeza o grupo que será comandado em algum momento pelo nosso narigudo favorito, tornando suas palavras a mais pura verdade. Mas agora, quem serão os novos membros que se juntariam à grande frota dos Chapéus de Palha? Que forças poderão somar com os interesses de Luffy e agir sob sua bandeira pirata? Nesse vasto mar de One Piece, existem diversos nomes apropriados para exercer essa função, mas há 2 piratas. 2 grandes comandantes que chegariam para somar como nenhum outro, trazendo uma grande leva de seguidores consigo. Charlotte Katakuri e o Incêndio King. Nesse vídeo, você vai entender porque o papel desses 2 personagens na saga final de One Piece será se unir a Monkey D. Luffy, em busca do amanhecer do novo mundo. Na verdade, há mais um personagem, tão poderoso quanto esses 2, se bater mais, que se juntará como poderoso aliado à grande frota dos Chapéus de Palha. Mas antes de falarmos desse mito, vamos entender por que King e Katakuri têm potencial para se unirem ao bando do Luffy. O primeiro dos 2 mascarados que falaremos é aquele que conquistou nossos corações através da beleza de suas ações, Charlotte Katakuri. O Ministro da Farinha é o comandante doce mais forte dos piratas da Big Mom e, hoje, é certamente o personagem mais poderoso desse bando. Após a morte de Lin Lin, muitos se perguntaram quem poderia assumir como líder da família. E por mais que Pero seja o mais velho e Stroy ser uma espécie de pai para Mama, Katakuri é o mais popular entre seus irmãos e o mais respeitado. Ou seja, ele se tornou a maior referência da família Charlotte e tem uma influência gigantesca nos seus irmãos, além de uma índole muito diferente de sua mãe, o que contribui para a ideia de, em algum momento, ele se juntar a Luffy como um poderoso aliado. Um dos principais pontos que chamam a atenção é o fato do Katakuri e do Luffy terem construído uma relação muito forte de respeito mútuo e admiração. Através do lendário combate entre os 2, podemos ver que o Comandante Doce se deslumbrou com a ambição gigantesca de Luffy e, ao final, até torceu para que ele escapasse das cruéis garras de sua mãe. Algo que a própria Brulé percebeu, outra figura muito influente dentro da família. Então a gente já sabe que a relação entre eles é fantástica. E eu acho que não seria surpresa nenhuma se em algum momento víssemos o Luffy e o Katakuri unidos por um objetivo em comum. A gente viu na Guerra de Marineford como surgiram diversas tripulações aliadas para ajudar o Barba Branca, e faz muito sentido que o mesmo ocorra com o Luffy na guerra final de One Piece. E fica fácil imaginar um navio comandado pelo Katakuri surgindo no horizonte para somar forças aos Chapéus de Palha, não é? Pois é, seja como remanescente dos piratas da Big Mom, ou até mesmo como os próprios piratas do Katakuri. Só que essa reunião entre os 2 pode acontecer até mesmo antes do que a gente imagina, porque o objetivo em comum que eu mencionei anteriormente já pode estar sendo trabalhado por Eiichiro Oda. Uma batalha inevitável em One Piece, seja antes, depois ou durante a guerra final, é Monkey D. Luffy contra Marshall D. Teach. Essa luta é prometida desde o arco de Jaya, e desde que o Barba Negra raptou Ace, sabemos que o destino deles é se enfrentar em uma batalha determinante para o mangá. E o Katakuri também teve um irmão raptado por Barba Negra. Pudding foi sequestrada de Whole Cake Island e atualmente está aprisionada nas garras de Teach, algo que certamente Katakuri não deixaria passar batido. É muito provável que em algum momento ele busque enfrentar Barba Negra para tentar recuperar sua irmã. Mas o cara não é burro. Ele sabe que, mesmo sendo forte pra caramba, não tem chances contra Teach e seu bando. Por isso, parece plausível que no momento que Katakuri apareça na história atrás de Pudding, Luffy também esteja se encaminhando para enfrentar Barba Negra. Não tô querendo dizer que vai rolar um 2x1 contra o Yonkou, não. Eu acho e torço para que Luffy e Barba Negra seja um duelo de 1 contra 1 histórico e sem interrupções. Mas vejo com bons olhos algum envolvimento do Katakuri anterior ou posterior ao combate.
Quem sabe como vai ser a guerra final de One Piece, né? Se for metade da zona de porradaria que foi Marineford, e eu aposto que vai ser muito mais, teremos diversos combatentes trocando de adversário numa correria maluca. Graças a Deus, Oda, obrigado, é isso mesmo. Oda, gênio, não tem como, respeito o cara, o maluco é brabo, receba. Katakuri na grande frota, o aliado, é isso, tamo junto, obrigado. E no que diz respeito à força, a gente nem precisa falar nada, né? O cara possui a única paramécia especial de todo o One Piece, e ainda por cima a tem despertada. Além disso, o haki da observação do Katakuri é tão insano que tu já tá ligado. Ele também, né? Então, ele se aliar ao Luffy em algum momento é algo que parece muito natural e certamente seria uma soma considerável para o futuro Rei dos Piratas. Agora, o segundo mascarado que falaremos é aquele que conquistou nossos corações através da beleza de seu rosto, King, o Incêndio. Essa aqui é com certeza uma aposta que parece muito mais improvável, mas existe uma linha de raciocínio bem interessante acerca do personagem que vale ser refletida. Como a gente sabe, após a derrota de Kaido e Big Mom, a tripulação dos Piratas das Feras está em um status incerto. King e Queen foram derrotados pelo Almirante Aramaki, mas não sabemos ao certo o destino das duas calamidades. Afinal, Ryokugyu saiu de Wano com o rabo entre as pernas, cagando nas calças de medo devido ao surgimento de Shanks. A pressa que o Almirante deve ter saído de Wano após a fúria do Ruivo deve ter mudado todos os planos do cara e parece bem implausível que ele tenha fugido da região sem levar King e Queen como prisioneiros. Ou seja, temos aí dois grandes players para jogo e, devido à rivalidade entre os dois, é possível que cada um tenha o seu próprio caminho. Parece plausível até que os remanescentes dos Piratas das Feras tenham se dividido entre seguidores de King e seguidores de Queen. Só aí é que tá. Como a suposta morte de Kaido, qual seria o destino dos personagens? Queen parece que ia sair por aí de boa na lagoa, buscando alguma coisa a mais para fazer. Mas o King era um braço direito extremamente fiel ao Kaido. A verdade é que King está para Kaido, assim como Roronoa Zoro está para Luffy. No fim do arco de Wano, nos dois flashbacks que temos dos personagens, podemos ver que a lealdade que ele possui com o antigo Yonkou é gigantesca e que seus desejos do passado ficaram para trás. E vocês lembram qual era o principal objetivo da vida de King? Ele esperava a volta de uma figura lendária conhecida como Joy Boy. Ele se juntou ao Kaido acreditando que ele poderia ser esse indivíduo, mas o próprio havia declarado que já sabia quem era Joy Boy, aquele que o derrotará. E essa derrota chegou. Luffy é, na verdade, a figura que King durante a sua vida inteira esperou que aparecesse. Luffy é Joy Boy. É claro que a fidelidade de King ao Kaido é um ponto turbo em meio a essa especulação, porque o principal responsável pela queda do Yonkou foi a figura que a calamidade tanto esperou que retornasse. Mas e aí? É justo que King viva uma vida de viúvo pensando todo dia no Kaido? Ou se reinvente e busque uma nova vida? Ele não merece buscar um novo amanhecer? Como o último sobrevivente da raça dos Lunários, faz sentido que Albert carregue a vontade de seu povo e fique esperançoso com a volta de Joy Boy. Para que o personagem se alie ao Luffy no futuro, basta vermos que tipo de decisão o próprio fará. Ele vai reconhecer as atitudes equivocadas do Kaido e mudar a sua perspectiva de vida? Já vimos centenas de vilões de One Piece passando por uma mudança em suas visões de mundo. A própria Robin e o próprio Frank foram apresentados como duas figuras antagônicas ao Luffy, né? Então, assim, existe a possibilidade de que King reencontre um antigo motivo para viver e o torne seu novo propósito dentro da história de One Piece. Seria certamente poético se a raça dos Lunários, depois de sofrer tanto na mão do governo mundial, estivesse representada no amanhecer desse mundo através da presença de King. E bom, quando a gente fala de força, eu não preciso comentar muita coisa, porque a batalha épica entre ele e Zoro com certeza tá fresquinha na cabeça de todo mundo aqui. Caso essa aliança venha a acontecer no futuro, é provável que tenhamos parte dos Piratas das Feras seguindo King nessa jornada, o que ajudaria a somar os 8.000 membros necessários para a mitada mais mítica do mito, o Sop. E agora, para fechar, o terceiro nome que tem potencial para se unir ao Chapéu de Palha como um forte aliado na grande guerra final. Na verdade, mais um remanescente de uma poderosa tripulação de Yonkou, e eu acho que vai acabar não sendo surpresa para muita gente. Marco a Fênix.
Não seria interessante ver que a influência do Luffy é tão forte e a habilidade dele de colocar as pessoas ao seu lado é tão poderosa que ele foi capaz de ter como apoiadores na guerra final os remanescentes dos únicos 3 grupos de Yonkou que vimos? Os Piratas das Feras com King, os Piratas da Big Mom com Katakuri e os Piratas do Barba Branca com Marco. Vimos em Onigashima que Marco e Zou chegaram para somar e desempenharam papéis muito importantes na guerra. Mas a presença dos dois está longe de ter a expressão que a frota do Barba Branca possuía no passado. Não sabemos ao certo quem são os personagens que permanecem vivos, afinal, ocorreu a Batalha da Revanche há 1 ano, e eles foram derrotados, além do Weevil, que estava por aí caçando os membros desse bando. Dito isso, Marco já falou que as decisões que seus companheiros tomam agora partem dele próprio, e eles não estão mais amarrados às palavras do Barba Branca. Mas uma das últimas ordens desferidas pelo Shirão foi exatamente ajudar o Luffy. Será que, reconhecendo a importância do irmão do Ace, parte desse bando não queira se juntar a ele nessa grande batalha final? Talvez alguns nomes já tenham sido mortos por Edward Weevil mesmo, mas acho que personagens como o Vista e o Jozu ainda têm uma pequena função que podem exercer para ajudar Monkey D. Luffy em sua jornada. Por isso eu acho que seria muito legal mesmo ver que o Luffy, apesar de ter enfrentado algumas tripulações de Yonkou como inimigos, seja capaz de trazer alguns membros dele para o seu lado. Se você acha que isso é totalmente improvável, que é impossível que um perdão desses aconteça, eu acho que seria interessante olhar de novo o arco de Impel Down, né? Lá a gente viu o próprio Crocodile, que teve o sonho de sua vida completamente destruído pelo Luffy, se unindo ao garoto do chapéu de palha. E mais, em Marineford o vimos defender Luffy. O próprio Bug também foi derrotado e se juntou a ele. Esse é um poder que o Luffy tem, e que pode se estender muito além do que comumente imaginamos. Então, tanto bandos antagônicos como o da Big Mom e o do Kaido podem, em algum momento, totalmente repaginados, se unirem ao Luffy por interesses próprios. Sendo capaz de influenciar tantos irmãos, é bem possível que o Katakuri consiga reunir uma boa quantidade de membros da sua família para apoiar o Luffy nos momentos finais de One Piece. O King parece um caso diferente, mas vai depender de como a visão do personagem será construída nas próximas vezes que ele aparecer. E, em relação ao Marco, é muito mais fácil pensar nele se aliando aos Chapéus de Palha, mas pode ser que dessa vez chegue com Vista, Jozu, Blamenco, Hakuyo, Namor e outros nomes de peso dessa tripulação. Sem dúvidas, seria uma soma incrível a grande frota se, temporariamente, tivéssemos as bandeiras de Big Mom, Kaido e Barba Branca, mesmo os 3 estando mortos, flamulando sob a Joely e Roger do Chapéus de Palha como seus maiores aliados, mostrando que, acima deles a nível de pirataria, assim como um dia esteve Roger, hoje está Monkey D. Luffy, que nessa altura já pode ostentar o título lendário de Rei dos Piratas. A verdade é que o Luffy cativa as pessoas dentro e fora das páginas do mangá, e é possível que grandes nomes ainda somem forças com ele, e até mesmo se juntem à grande frota dos Chapéus de Palha. Inclusive, você sabia que o Fedorento do Bellamy é meio que um membro oculto da grande frota? Pois é, temos um vídeo aqui no canal explicando sobre isso, e não é nem teoria, é um fato. Então, deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre cada um desses 3 nomes se aliando ao Luffy, e se acredita que eles podem se juntar à grande frota como comandantes de divisões especiais. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve, roteirinho do Lipe. Eu sou a Voz e tamo junto. Um beijo, um queijo e valeu. Bolanzito.